Deixa-me te mostrar uma coisa. Eu pego este peão e o coloco sobre a mesa. Não o giro, apenas solto. O que acontece? Ele cai imediatamente, como um bêbado na hora de fechar o bar. Não há nada de surpreendente nisso. A gravidade o puxa, ele inclina, estala na madeira e pronto, fim de jogo. Agora, eu faço exatamente a mesma coisa, mas desta vez dou um giro nele primeiro. Um giro forte e decidido. Eu o coloco sobre a sua ponta, solto e... ele permanece em pé. Não por um piscar de olhos. Ele fica lá por 10, 30, talvez 60 segundos se for um peão bem feito. Ele fica ali, naquela pontinha minúscula, equilibrado, orgulhoso, sereno, desafiando tudo o que o seu instinto diz que deveria acontecer. Por que isso acontece? Pense com muito cuidado antes de responder, porque eu te prometo, a primeira explicação que surgir na sua cabeça está errada. A maioria das pessoas diz algo como: bem, o giro cria uma força que o mantém para cima. Sério? Que força? Aponte para ela. Diga-me em qual direção ela atua. Quais moléculas de ar ou partículas da mesa estão exercendo essa misteriosa força extra? Você não consegue, porque isso não está acontecendo. Não existe força ascendente criada pelo giro. Nenhuma. Zero. O peso desse peão é exatamente o mesmo, girando ou parado. Coloque-o em uma balança de cozinha, gire o mais rápido que puder e o número não se moverá nenhuma fração. A gravidade não mudou de ideia. Nada de novo entrou na imagem em termos de forças. Alguns tentam outra saída. A força centrífuga empurra a massa para fora e isso o estabiliza. Esse é um erro sedutor, mas ainda é um erro. O efeito centrífugo empurra a massa para fora do eixo de rotação. Se o eixo é vertical, para fora significa para os lados, na horizontal. Isso não ajuda a combater a gravidade, que puxa verticalmente. Empurrar massa para o lado não evita que algo tombe. É como tentar impedir que uma árvore caia amarrando uma corda nela e puxando a corda rente ao chão. Você só arrasta a árvore de lado. Para evitar a queda, você precisa puxar para cima e girar não puxa para cima. Então, algo genuinamente estranho está acontecendo aqui. Algo sutil, belo e que eu considero um dos resultados mais subestimados de toda a mecânica clássica. A boa notícia é que você pode entender isso completamente, mas você precisa estar disposto a abandonar seu primeiro instinto. Vamos começar do zero. Esqueça o peão por um momento. Quero-te fazer uma pergunta que soa boba. O que significa exatamente algo cair? Pensa em um lápis em pé sobre a mesa. Quando ele cai, a base fica onde está, mas o topo balança para fora e para baixo. O lápis não deslizou, ele pivotou, ele rotacionou em torno da base. Cair não é um objeto se movendo para baixo. Cair é um objeto rotacionando em torno de um ponto de apoio. O que causa essa rotação? A gravidade. Mas não apenas como uma força para baixo, a gravidade puxa o centro de massa do lápis, enquanto a base está presa pelo atrito. Você tem uma força aplicada a uma distância de um pivô. Na física, essa combinação produz algo chamado torque, uma influência de torção, um empurrão rotacional. O torque é o primo da força. A força faz as coisas acelerarem em linha reta. O torque faz as coisas acelerarem em rotação. Quando você abre uma porta pesada, você empurra a maçaneta, longe das dobradiças. Se empurrar perto das dobradiças, terá dificuldade, mesmo usando a mesma força. Isso é porque o torque depende da distância. O lápis cai porque a gravidade, agindo à distância da base, produz um torque. Esse torque causa uma aceleração rotacional. O lápis gira cada vez mais rápido até bater na mesa, sem mistério. Então, grave isso. Cair é igual a uma rotação causada por um torque gravitacional. Agora, voltemos ao peão. O peão está lá, inclinado sobre a mesa. A gravidade está puxando seu centro de massa, tentando rotacioná-lo para baixo, exatamente como fez com o lápis. Quando ele não gira, ele cai. Mas quando ele está em rotação, o mesmo torque continua lá. A gravidade não tirou férias nem ficou mais fraca. A distância do pivô ao centro de massa é a mesma. Então, a pergunta real não é o que segura o peão para cima, mas sim o que acontece quando você aplica um torque a algo que já está girando. Para entender isso, vamos pausar o peão e pegar uma roda de bicicleta. Imagine que você a segura pelo eixo, uma mão de cada lado. Alguém a faz girar com muita força. Agora tente inclinar esse eixo para a esquerda. Se a roda estivesse parada, ela obedeceria de forma chata e previsível, mas ela está girando velozmente e quando você tenta incliná-la, algo visceralmente estranho acontece.
A roda não inclina para a esquerda, ela não resiste simplesmente empurrando sua mão de volta para a direita. Em vez disso, ela tenta girar em uma direção completamente diferente. Você empurra para a esquerda e a coisa sobe ou desce. Cada direção que você tenta forçar, a resposta do objeto está 90 graus deslocada de onde você pretendia. Você sente isso nos pulsos e antebraços. É inquietante. A roda parece ter intenções próprias, como se uma mão invisível dentro do cubo estivesse redirecionando cada comando seu. Por que essa resposta perpendicular? A resposta está no momento angular. Pense nele não como uma fórmula, mas como uma entidade física, visível. Quando a roda gira, cada pedaço do aro está em movimento. Esse movimento coletivo tem uma quantidade total e uma direção. Representamos isso com uma seta, um vetor. Usamos a regra da mão direita. Você dobra os dedos na direção do giro e seu polegar aponta para onde o vetor do momento angular está olhando. Por que representar uma rotação que acontece em um círculo com uma seta reta e perpendicular? Porque qualquer rotação no espaço 3D tem um eixo fixo. Essa seta nos diz quão rápido algo gira e em qual eixo. E aqui vem o princípio de ouro. O torque é igual à taxa de mudança do momento angular. Isso significa que, se você aplica um torque, um empurrão rotacional, o momento angular vai mudar na direção em que o torque aponta. Ouça com cuidado, a mudança acontece na direção do torque. Não é que o momento angular total mude instantaneamente para lá, ele recebe um empurrãozinho naquela direção. Essa pequena distinção entre o vetor original e a pequena mudança adicionada é o segredo de por que o mundo giratório parece desafiar a lógica. Imagine uma bola de boliche rolando por um ginásio em direção ao norte. Ela tem momentum apontando para o norte. Agora alguém chega e dá um chute nela para o leste. Um chute leve, apenas um toque. A bola subitamente vira para o leste? Não, ela estava indo para o norte com muito momentum. O chute adiciona apenas um pouco de momentum para o leste. Então a trajetória da bola se torna norte mais um pouquinho de leste. Ela faz uma curva suave para o nordeste. O chute não parou o movimento original, ele apenas o redirecionou. Agora imagine que a bola é muito mais pesada ou está muito mais rápida. O mesmo chute lateral teria um efeito quase imperceptível. A bola resiste à mudança de direção não porque existe uma força lutando contra o chute, mas porque aquele chute representa uma fração minúscula do momentum total. É exatamente isso que acontece com o peão. O peão tem um vetor de momento angular gigante apontando para cima ao longo do seu eixo de rotação. A gravidade aplica um torque, e aqui está a geometria crucial, aquela que eu te pedi para aceitar por fé anteriormente. Esse torque aponta para o lado, horizontalmente, perpendicular à inclinação do peão. Se o peão se inclina para a direita, a gravidade tenta girá-lo para baixo, mas o eixo desse giro, o torque, aponta para frente ou para trás em relação a você. Então, a mudança no momento angular é lateral. Um pequeno nudge horizontal é adicionado ao grande vetor vertical. O resultado? O vetor total agora aponta ligeiramente para o lado. Fisicamente, isso significa que o eixo do peão se deslocou lateralmente e não para baixo. Ele não tombou, ele rotacionou seu eixo horizontalmente por um ângulo minúsculo. E agora? A gravidade continua puxando. Como o peão agora está apontando para uma nova direção, o torque, que é sempre perpendicular à inclinação, também rotacionou. O próximo empurrãozinho será em uma nova direção lateral. Cada pequena mudança é perpendicular à direção atual do momento angular. Que caminho uma seta faz quando é empurrada continuamente para o lado sem nunca perder sua força original? Um círculo. O vetor de momento angular varre um círculo horizontal constante. Esse bailado lento, estável e majestoso do eixo é o que chamamos de precessão. Aqui está a grande revelação, o momento de explodir a mente. O peão está caindo. Vou dizer de novo, o peão está de fato caindo. A gravidade está puxando, o torque está agindo e o peão está respondendo, mas ele está caindo para o lado. E cair para o lado em um círculo contínuo é para todos os efeitos práticos a mesma coisa que permanecer em pé.
É o truque supremo da mecânica clássica. A precessão é o ato de cair para o lado para sempre. É uma queda que nunca encontra o chão, porque ela sempre erra o alvo por exatamente 90 graus. O peão não luta contra a gravidade, ele simplesmente redireciona o esforço dela em um ciclo eterno de movimento lateral. É a rendição mais elegante da física. Quanto mais rápido o peão gira, mais lenta é a precessão. Um peão em rotação furiosa parece estático, sólido, como se estivesse pregado no próprio tecido da realidade. Mas conforme o giro diminui e o momento angular enfraquece, o círculo da precessão aumenta e acelera, tornando-se visível e frenético, até que, finalmente, o equilíbrio se perde. No entanto, há um detalhe que quase ninguém nota: a nutação. Se você olhar com olhos de lince logo que solta o peão, verá um pequeno balanço vertical, um mergulho rítmico do eixo enquanto ele circula. Isso acontece porque o peão não nasce sabendo a velocidade exata da precessão. Ele precisa de um breve período de ajuste, oscilando como uma bola rolando no fundo de uma tigela, até encontrar seu estado estacionário. A física adora esses estados de transição, o caos que busca a ordem. Mas agora quero te levar ainda mais fundo. Quero fazer a pergunta que a maioria dos livros didáticos ignora: por que o momento angular é conservado? É fácil dizer que é uma lei, mas por que o universo escolheu essa regra? A resposta foi dada em 1918 por uma matemática genial chamada M. Noether. O teorema dela é, no meu julgamento honesto, um dos 5 resultados mais profundos da história da física. Noether provou que existe uma conexão inquebrável entre simetria e conservação. Pense bem, as leis da física são as mesmas aqui ou a 1 quilômetro de distância. Se você mover seu laboratório para o fim da rua, os experimentos darão o mesmo resultado. Isso é simetria de translação, e ela garante a conservação do momento linear. As leis são as mesmas hoje ou amanhã. Isso é simetria temporal, que nos dá a conservação da energia. E o que sustenta o nosso peão? O fato de que as leis da física são as mesmas não importa para que direção você esteja virado. O universo não tem uma direção preferida. Norte, sul, leste, cima. No nível fundamental, o espaço é isótropo. E essa igualdade absoluta de todas as direções, a simetria rotacional, é o que torna o momento angular eterno. O peão permanece em pé, desafiando a queda, porque o cosmos não tem favoritos. Ele é uma prova física, girando na palma da sua mão, de que o espaço ao seu redor é perfeitamente simétrico. Cada brinquedo giratório está em uma conversa silenciosa com o planeta, trocando o momento angular através de torques gravitacionais, equilibrados até a última casa decimal pela garantia de Noether. Um objeto de criança encarnando o segredo mais bem guardado da estrutura da realidade. Essa dança não para na escala dos brinquedos, ela desce até os fundamentos da matéria. No mundo quântico, cada elétron possui momento angular intrínseco. Chamamos isso de spin, mas o nome engana. O elétron não é uma bolinha girando, ele é um ponto sem superfície nem interior. Ele simplesmente tem momento angular, como uma propriedade fundamental da sua existência. E ao contrário do nosso peão de madeira, o spin quântico é discreto, ocorrendo em degraus definidos pela constante de Planck. Quando você entra em uma máquina de ressonância magnética, é a precessão desses spins quânticos, a precessão de Larmor, que permite aos médicos mapearem seu corpo. Cada imagem de um tumor detectado precocemente ou de um ligamento rompido é, na verdade, um mapa da conversa que os núcleos de hidrogênio do seu corpo estão tendo com campos magnéticos, dançando exatamente como o peão na mesa da sua cozinha. Até os engenheiros espaciais aprenderam essa lição da maneira mais difícil. Em 1958, o satélite Explorer 1 começou a tombar no espaço sem que nenhuma força externa o tocasse. O motivo? Dissipação de energia. O momento angular era conservado, mas as antenas flexíveis transformavam energia de rotação em calor. A natureza, em sua economia implacável, forçou o satélite a buscar o estado de menor energia possível para aquele momento angular fixo. Ele não tombou porque algo o empurrou, mas porque o universo sempre busca o caminho mais barato para manter o que é eterno.
Finalmente, olhe para cima. A própria Terra é um peão gigante. Ela gira uma vez por dia, e as atrações gravitacionais do Sol e da Lua exercem torques em seu bojo equatorial. A resposta da Terra? Uma precessão majestosa que leva 26 mil anos para completar um único círculo. Os antigos egípcios olhavam para uma estrela polar diferente da nossa. Em 12 mil anos, navegadores usarão Vega para encontrar o norte. O céu muda porque o chão sob seus pés está precessando, fiel às mesmas equações do brinquedo de uma criança. O universo toca a mesma música em todas as escalas. Da medicina de ponta ao balé das estrelas, a realidade é tecida por simetrias invisíveis que garantem que nada se perca, apenas se transforme. Agora, pegue algo que gire, uma moeda, uma roda, e sinta a resistência. Você não está apenas tocando um objeto, você está sentindo a isotropia do espaço, a lei de Noether e o coração pulsante da mecânica clássica. Se você quer ver o mundo como ele realmente é, em sua beleza técnica e filosófica, inscreva-se. Vamos explorar o